bom dia. Com muita alegria estamos aqui nesse painel que vai abordar um tema tão atuante, o protagonismo feminino no ambiente corporativo. Para fazer a apresentação dos nossos ilustres painelistas, a gente vai fazer a leitura aqui de um bem breve currículo, porque as competências aqui para serem destacadas são inúmeras. Então, vou começar com a nossa convidada Maria Clara Cavalcante Bugarim, que é contadora, graduada em Administração de Empresas e em Direito, é especialista em Administração de Recursos Humanos e em Auditoria, mestre em Contabilidade e Controladoria, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento e em Contabilidade pela Universidade do Aveiro Minho, em Portugal, presidiu o CRC de Alagoas, a Fundação Brasileira de Contabilidade e o CFC por mais 2 mandatos consecutivos. Atualmente é Controladora-Geral de Alagoas e presidente da Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Vice-presidente de Relações Institucionais da Associação Interamericana de Contabilidade e assessora técnica da IFAC, e primeira mulher a receber a Medalha do Mérito Contábil João Lira. Maria Clara, bem-vinda. A painelista Simone Leite é empresária, professora e política. Ocupou o cargo de presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Canoas na gestão de 2011 a 2013, no mesmo período que atuou como vice-presidente da Federação na região do Vale dos Sinos. Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico de Canoas na gestão 2009 e 2011, é atual presidente da Federação. Bem-vinda, Simone. Aliás, merece aqui um destaque, que eu fiquei sabendo há pouco, que a Federação é uma instituição que tem 90 anos e a Simone é a primeira mulher a presidir a Federação. Assumiu ano passado. O Silvio Parodi é o nosso painelista que fará a apresentação acerca do tema. É contador, graduado em Administração de Empresas, Ciências Jurídicas e Sociais e Econômicas, mestre em Administração e Negócios, possui pós-doutorado em Ciências Contábeis, é pós-graduado em Finanças das Empresas, em nível de especialização. Doutor em Administração e Turismo, estudante de Filosofia, membro de grupos de pesquisa como Estratégia e Competitividade de Estudos em Estratégias e Performance, é professor universitário em nível de pós-graduação e membro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração nas áreas temáticas de Estratégia, Finanças e Contabilidade. Muito bem-vindo, Silvio. Então, eu gostaria de já passar a palavra para o Silvio, que vai fazer a abordagem acerca do tema, da temática, né, do Glass Ceiling, que fala sobre essa questão do protagonismo feminino no ambiente corporativo. Silvio, bem-vindo. Bom, primeiramente, bom dia a todas e a todos aqui presentes. Agradeço o convite da coordenação dos eventos, especialmente da coordenação do 11º Encontro das Mulheres, a Mulher Contabilista. Também agradeço aqui a participação e a condição das minhas companheiras, estou muito bem acompanhado, Maria Clara, a Márcia, a Simone. Muito obrigado aí por tudo. Como vou conduzir, então, essa discussão? Na verdade, me passaram em torno de uns 15 minutos, né? Eu vou abrir aqui o campo temático do fenômeno Glass Ceiling, que é o fenômeno teto de vidro, apresentar para vocês o que é isso, esse fenômeno, como é que isso se dá e quais são as variações, né, e como isso se comporta nas organizações. E depois eu retorno, a gente faz ali um debate com as professoras aí e participantes da mesa, tá bem? Seguindo aqui, acho que não está indo. Deu. Muito bem, então a abordagem temática desse painel é o Glass Ceiling, a desigualdade de gênero e o fenômeno teto de vidro, como havíamos falado antes, né? Muito bem. Esta imagem, né, ela nos retrata uma série nos proporciona uma série de inferências, né? Aqui, na verdade, é a mulher, né, tentando uma progressão
né, dentro de um campo. Aqui, no caso, o que nos interessa é o campo organizacional, e ela fazendo um esforço ali magnânimo para poder ultrapassar uma barreira. Essa barreira é uma barreira invisível, daí a denominação de vidro, né, que ela existe, mas ela não é uma barreira aparente. Ela existe, sabe-se que existe, né, e os dados, as pesquisas informam isso, e a própria realidade do contexto. Então eu começo aí com essa imagem, tentando assim reproduzir o campo das nossas discussões, né? Então a questão da diversidade, na verdade, é um dos campos do conhecimento, tá, em termos de pesquisas, né, das organizações, das instituições, né, e ela é uma forma de desconstruir, né, uma discussão binária entre homem e mulher, né? Porque quando se fala em diversidade, ela aborda uma série de campos do conhecimento, tentando analisar e compreender essa realidade dentro da sociedade, dentro das organizações, né? E a questão, vamos dizer assim, de gênero especialmente, ela envolve muito mais do que uma discussão do sexo masculino ou do sexo feminino, né? É uma questão que envolve aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos familiares, aspectos, né, relacionais, e que tem sido objeto de exame, de estudo, dentro das pesquisas que se faz, né, em termos acadêmicos, né? Então, por exemplo, nós tivemos algumas fases. Uma primeira fase, poderíamos dizer que foram estudos centrados em pesquisas sobre questões femininas, né? Pois mais adiante houve uma progressão, especialmente na economia, no mercado da Europa, dos Estados Unidos, né? A introdução às questões relacionais entre os sexos, né? E mais adiante, em função justamente dessa resistência cultural, em vários países foram surgindo alguns movimentos chamados movimentos identitários, né, e sociais. Então esses movimentos visam, assim, em termos de um objeto de conquistar, né, os espaços, né, dentro da sociedade, já que a própria sociedade, a cultura, né, se mostra hermética. Então esses movimentos, né, e aqui nós estamos dentro de um movimento também, né, é uma forma de fazer transparecer e dar voz, né, aos pleitos das mulheres dentro do campo social, cultural, e o que nos interessa aqui também é o aspecto organizacional, né? Muito bem, ainda dentro do campo temático, como eu falei para vocês, há uma variabilidade assim de investigações, né? Em suma, a questão do gênero, ela é uma forma de se opor a simplesmente uma discussão mais restrita, mais estreita, mais limitada sobre questões sexuais, né? E tem algumas inquietações, né, que em pesquisa a gente busca tentar compreender, né? Ou seja, existe aqui uma questão central ali, que é uma inquietação, né, no sentido de buscar compreender por que as mulheres sempre estiveram relegadas em relação aos homens, né, enquanto uma categoria social. Então isso tem sido assim bastante objeto de pesquisa, né, e é um tema que não demonstra esgotamento de forma nenhuma, né? Estamos antes ali no prelo desse painel, né, dizendo que há uma resistência masculina, no sentido de que essas discussões muitas vezes não soam bem para os homens, né? Mas eu acho que a força, né, das mulheres é bem importante e representativa, e é um tema que ainda não se mostra esgotado, pelo contrário, né? Essa identificação, né, desses problemas do fenômeno, né, ele surgiu assim com bastante proeminência no mercado de trabalho dos Estados Unidos, né, em que não se dava oportunidade às mulheres, né, e também havia muita restrição no campo da limitação profissional. O que acontece isso no Brasil? Se nós pegarmos dados do IBGE, nós vamos identificar que em 20 anos a progressão ela é mínima em termos de espaços, né, outorgados ao sexo feminino, né? Eu lembro que eu comecei a lecionar em 1987, 1988, né, e sempre nas aulas, e até hoje leciono, há uma grande participação das mulheres, mas você não encontra elas dentro de campos assim de posicionamento nas organizações
de espaços de decisão, né? São eminentemente dominados pela categoria masculina, né? Então esse fenômeno foi detectado, né, que existia essa discriminação, né, e passou então o Gresselin a ser um fenômeno bastante estudado dentro das categorias de gênero. Então o fenômeno do Gresselin é uma das categorias da diversidade, como nós falamos. Aqui tem um desenho, né, em que uma mulher vai tentar uma oportunidade de mercado. Então o que tem de oportunidade para ela? Ou ela é vendedora, ou compradora, ou contadora, ou trabalhar em registros e tal, e ali há uma barreira, e essa barreira é uma barreira invisível, porque a ela não é dada a oportunidade em espaços protagonistas dentro das organizações, espaços em que necessitam de visões, né, diferenciadas, visões arejadas, porque há uma resistência bastante intensa, né, do sexo masculino em oportunizar esses espaços às mulheres, né? Então ali, por exemplo, o fenômeno do Gresselin está instaurado, né, e lá no board, que é o conselho de administração das empresas, ela não consegue esta passagem, né? Então vocês podem fazer aqui uma analogia com aquela primeira fotografia, né, que ali está um teto de vidro instaurado, né? Em termos assim de construtos teóricos, né, na academia eu citei só alguns aqui. O que se pesquisa dentro dessa ideia de que há esse fenômeno estabelecido, né? Então se analisa, por exemplo, processos seletivos e retenção à promoção de carreira, ou seja, os homens têm uma progressão muito mais acelerada do que as mulheres, né? A trajetória do gênero na constituição da família e geração da prole, né? Então isso é uma questão que também é vista pelos homens como um fato impeditivo de oportunizar a ascensão das mulheres dentro das organizações, porque ela tem outros afazeres, ela tem prole para criar, para cuidar e etc, né? Então esses aspectos culturais vão se estabelecendo, se enraizando dentro do campo social, né? O outro é o homem como gestor natural e provedor de recursos. Olha, se ele é um provedor de recursos natural, então é ele que tem, né, que ter essa incumbência, essa função. Logo, não se tem espaço para as mulheres dentro das organizações, né? E um outro construto são as barreiras relacionadas à promoção de mulheres em posição de destaque dentro das tomadas de decisão das empresas, que é mais ou menos assim que eu vou caminhando depois para discutir isso, né? Muito bem. Então, ainda trabalhando esse último construto, que é a posição das mulheres dentro das organizações, o que se nota em termos assim de pesquisas científicas, e não é só no país, embora o Brasil tenha se caracterizado como mais resistente nesse campo, né? E a presença das mulheres é muito tímida nas organizações de grande porte, as organizações listadas, né? Nós identificamos que há um cenário de desigualdade, né? As mulheres recebem, né, menos oportunidade que os homens, né? E não só, vejam, quando se fala em organizações, nós podemos trabalhar também com a ideia de organizações institucionais. Há pouco tempo, um conselho onde eu pertenço, me passaram uma lista dos conselheiros, né, eleitos e tal, e eu questionei de onde não tem uma mulher representando. Aí o silêncio se instaurou, né? Eu acho um absurdo isso, tá? Agora, por exemplo, a Ordem dos Advogados lá da seção de Santa Catarina tem movimentos coletivos das mulheres, né, que a maioria são advogadas, né, tentando realmente discutir isto e fazer isso refletir, emergir essas discussões, porque somente com essas discussões coletivas é que talvez haja aí um alerta, né, no sentido de realmente a mulher ter essa valorização reconhecida, né? Muito bem, ainda voltando aqui para o aspecto das organizações, né? Então se vê assim no campo geral uma taxa de atividade de população feminina muito baixa, muito tímida, né? Tênue, né, dentro dos processos decisórios das organizações, né? Há dados, né, assim, concretos e objetivos que elas acabam percebendo em torno de 30% menos do que os homens para cargos
dentro das mesmas atividades, das mesmas funções, né? A disparidade é uma realidade na ascensão, como nós havíamos falado, né? E em suma, há uma baixa taxa de crescimento da presença feminina dentro dos conselhos de administração, né? A mais, né, nós também identificamos que a presença, de fato, nas organizações listadas na B3, né, que é a antiga Bovespa, ela é muito pouco expressiva das organizações, né? Então as mulheres não participam dos conselhos de administração, né? É uma proporção quase que insignificante, né? Para vocês terem uma ideia, para cada 500 assentos, vamos imaginar que seja um grupo de empresas que tem um conselhão, né? Para cada 500 assentos, há participação somente de 40 mulheres, 40, 50 mulheres. Então vejam a desproporção, né? E as empresas, vamos dizer assim, que mais geram oportunidade às mulheres são empresas familiares. Elas têm uma participação mais efetiva dentro das empresas familiares, né, do que outras organizações em que tem categorias de propriedade distintas, né? E as profissões dominantes dessas mulheres, isso nós levantamos, né, são mulheres formadas com formação em administração, economia, direito e engenharia. E eu pergunto, onde é que estão as contadoras aqui? Então nós temos que nos preparar aí, né, e reivindicar, né, no sentido de que haja foco, né, e que vocês tenham o desenvolvimento e tenham a capacidade de também participar desses processos decisórios dentro das organizações, né. Aqui nós também encontramos a participação eventual de mulheres contadoras, né, mas aqui estão somente as dominantes. E dessas profissões, as engenheiras são as que mais possuem espaço dentro dessas organizações. O que nos induz a quê? Que as organizações oportunizam para algumas mulheres, e essas mulheres que recebem a oportunidade, elas têm uma formação eminentemente técnicas e que vão ao encontro dos objetivos das organizações, né? Então, por exemplo, estudos que preconizam a participação de um conselho mais arejado, um filósofo, um psicólogo, um engenheiro, uma engenheira não, um psicólogo, ou seja, com formações distintivas das formações técnicas, isso não se vê quase dentro dos conselhos, porque os objetivos são talvez mais relacionados com a geração de valor no curtíssimo prazo para as sociedades, né? Então, assim, no campo geral, ainda há poucos estudos sobre gênero nas organizações, né? A gente estava debatendo há pouco, né? E tem uma linha, vamos dizer assim, bem importante também sendo discutida, que é a linha Glass Walls. Que linha é essa? Nós falamos sobre Glass Ceiling, né, e Glass Walls. A linha Glass Walls, ela trabalha com a existência de 3 barreiras. Uma barreira para as mulheres, que é uma barreira familiar, porque a discriminação muitas vezes está dentro da própria família da mulher, o esposo, a esposa, o filho, o cunhado, a sogra, o sogro, né, que muitas vezes questiona a atividade profissional da mulher, né, exigindo que ela dê mais atenção às coisas da família e ao marido, né, e à própria prole. Então há uma barreira interna a ser vencida. Há uma barreira também chamada barreira social, né, que a própria sociedade já tem um olhar diferenciado, né, para as mulheres, especialmente aquelas que têm um destaque maior, né. Então existe essa barreira. E a outra barreira são quando a mulher é uma empreendedora, e aqui vejo que tem muitos que trabalham para empreendedores de pequeno porte, médio porte, né? Existe uma barreira dos próprios stakeholders, que são os fornecedores, os clientes, os agentes, todos aqueles que se relacionam com a organização. Quando a mulher ela é uma proprietária da empresa e ela está no comando, ela também sofre uma barreira que está identificada pela literatura em evidências concretas, né, dos próprios stakeholders, tá? Tem um trabalho bem interessante de uma mineira que investiga justamente algumas sob a ótica, né, do Glass Walls, essas barreiras familiares, sociais e também dos stakeholders das empreendedoras, microempreendedoras mineiras. Então vocês podem entrar lá no Google acadêmico, vocês vão achar, é um trabalho bem interessante, né?
Então, em suma, há um baixo número de mulheres nos conselhos de administração das empresas brasileiras, né? A participação realmente é muito baixa, muito tímida, né? E essa presença de desigualdade, ela tem sido bem objeto de estudo aqui no Brasil, né? Nós temos alguns estudos que também apresentamos fora do Brasil. Aqui no último ali, Lazarete é uma mestre, a Godoy é uma doutora na área, o Camilo sou eu, né? E a Marcon foi a minha orientadora no doutorado, em que nós fizemos um trabalho bem importante, né, sobre o estudo dos conselhos, e lá identificamos que as empresas listadas mais joviais, mais jovens, aquelas que têm menos idade dentro das empresas listadas, são aquelas que oportunizam, né, e têm a mais presença, né, das mulheres dentro dos conselhos. As mais antigas são as mais resistentes. Tá? Isso o nosso estudo ele revelou, foi bem interessante. Muito bem, então já finalizando, para depois proporcionar a discussão, existe uma PLS, que é um projeto de lei de Senado, né, já tramitando desde 2010, em que aqui, vocês podem ver, que ela agora voltou para a Câmara dos Deputados, que ela estabelece o percentual de mínimo de 40% de ocupação por mulheres das vagas nos conselhos de administração das empresas públicas, sociedades de economias mistas e demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto. Tá? Então tem esse projeto em tramitação, né? E eu acho que cabe também aí vocês a pressionarem, porque se não nos oportunizam as mulheres de uma forma assim aceitável, né, ou esperada, por meio de movimentos coletivos, sociais, organizacionais, que nós poderemos, talvez, romper essas barreiras, né? Então, finalizo devolvendo a palavra para a coordenação, para a gente começar a discutir um pouco sobre isso. Tá bem? Muito obrigado e agradeço a atenção de vocês. Espetacular, Silvio. Eu acho que o tema que você traz e esse warm-up, esse esquenta, né, ao tema, para nos deixar informados de todas as questões que envolvem a igualdade de gêneros, principalmente no campo de participação dos conselhos de administração, é um desafio, né, que a gente vê que, embora exista muita discussão, a problemática ainda é uma problemática que está sendo enfrentada por todas as mulheres que participam desse mercado. O que a gente observa, primeiro ponto, tem muita gente que tem resistência de falar sobre o tema, né, empoderamento feminino. E se esse tema não fosse tão importante, ele não seria falado, né? A gente sabe que, para participar de conselho de administração, tem um dado que é um dado relevante, que é a vivência profissional. Para você poder ser conselheiro, você tem que ter um histórico e uma maturidade profissional de extrema relevância, né? Principalmente de uma companhia de capital aberto. Essa experiência, essa vivência profissional, ela é muito considerada. E se a gente não tem mulheres na alta direção, naturalmente as mulheres elas ficam fragilizadas para serem indicadas por esses conselheiros que estão com a missão de definir o seu corpo diretivo, enfim. Então, nessa contextualização, a gente tem aqui duas mulheres brilhantes, né, jovens, que começaram muito cedo, com certeza, o seu desafio, o seu empreendedorismo, e saíram da curva, né, daquele tipo de mulher que normalmente a gente se coloca numa condição de uma satisfação pessoal, acho que diferente de um perfil mais ousado de um homem, né? O homem, quando monta uma empresa, talvez ele monta uma empresa para dominar o mundo. E a mulher monta a empresa para conseguir cuidar da família dela, ter a renda dela, comprar o sapato que ela gosta, fazer uma viagem bacana, enfim. Então, eu queria passar a palavra para Maria Clara, para falar um pouco sobre a sua trajetória, Maria Clara, os desafios, porque você iniciou a sua carreira, a sua trajetória, num contexto também de uma profissão que era dominada por homens, né? E entrou numa carreira política também classista, que até hoje a gente vê uma preponderância relevante também pelo gênero masculino.
Então, conta um pouquinho para a gente dessa tua trajetória e como você enfrenta esses desafios para inspirar todas as mulheres e homens aqui da nossa plateia. Bom, gente, eu vou levantar um pouquinho, tá, Márcia? Para poder, esquentar isso aqui. Gente, primeiro, bom dia para todas, para todos. Dizer que, observando, Silvia, a tua fala, eu vi a oportunidade desse painel. Primeiro porque, que sacada legal da organização colocar um homem e um especialista, um pós-doutor, nos apresentar um tema com dados científicos. Acho que isso é muito legal, que já começa desmistificando algo que nos bastidores nós conversávamos, de que ainda há uma corrente muito grande tentando derrubar esse tema e dizendo, poxa, nós estamos no século 21 e ainda vamos falar nisso, tudo isso está superado e não está. Então, acho que a grande relevância do painel já é trazer essa discussão e trazer esse tema para que a gente saia daqui refletindo da sua importância, refletindo que ainda é sim muito atual e que esse movimento feminino, e aí eu vou falar, Silvia, agora, Simone, para nós contadoras, e que nós precisamos ficar muito atentas, né, a tudo isso que foi aqui colocado. E aí, Marcinha, primeiro já lhe digo que me interrompa, porque aí eu fico emocionada e eu tenho vontade de falar o resto do dia. Me interrompa quando eu estiver me estendendo, porque a ideia também é que aqui a grande experiência vai ser da Simone, que nós já ouvimos também, que é alguém assim muito especial e que tem uma mensagem muito boa para todas nós, profissionais de contabilidade. Mas falando diretamente, pessoal, da minha trajetória profissional, no primeiro momento, as pessoas que me conhecem mais de perto sabem que eu sempre me senti alguém muito privilegiada. Eu sempre pensava assim, poxa, enquanto tantas pessoas procuram algo, eu meio que achava que as coisas caíam no meu colo de uma forma gratuita. E aí eu pensava, eu acho que eu vou morrer muito cedo, né? Então muita coisa está acontecendo, muitos, vamos dizer, sonhos que eu jamais ousei sonhar, vem aparecendo na minha vida, então eu vou morrer rápido, por isso que tudo está acontecendo. Depois os anos passaram, hoje, como uma cidadã de mais de meio século, eu tenho que acabar com essa história e dizer que não. A maturidade nos faz ver que talvez o grande mérito que eu tenha tido na minha trajetória todinha foi me disponibilizar para as coisas. Então, se eu pudesse passar assim, gente, uma mensagem maior de por que é que tanta coisa positiva, que eu agradeço muito a Deus, tem acontecido na minha vida, porque eu sempre me disponibilizei para as causas. E aí vem os provérbios, né, que quando diz, quem se rende à tentação do ninho, jamais aprende a voar. A gente não pode ficar, nós não podemos nos acomodar, e a gente tem que estar sempre muito inquieta. Nós precisamos estar sempre buscando o conhecimento, mas também não ficar naquela neura de que tem que ocupar espaço. Se você, e ontem na minha fala eu fiz uma retrospectiva muito a respeito dessa nossa, vamos dizer assim, dessa nossa história, desse nosso resgate histórico, que demonstra que primeiro a gente tem que buscar o conhecimento. E sinceramente, gente, busquei, ralei muito, né? Esse meu sotaque alagoano, fui, saí, não é simples. Quando eu fiz o meu mestrado, eu ficava indignada, porque eu fui a primeira contadora mestre no meu estado, e isso é uma vergonha, porque nós não tínhamos acesso, e a gente continua lutando. No entanto, não ter acesso não é justificativa, eu tenho que buscar, eu tenho que estar ralando e tentando transpor esse teto de vidro que aqui foi bem colocado. Então, busquei primeiro isso, Márcia, o conhecimento, né? E quando a gente está buscando conhecimento, a gente tem que entender, né? E a grande mensagem é quando a gente diz, eu só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais aumenta o leque da ignorância, mais a gente vê que precisa buscar mais. Então, a educação continuada
é efetivamente vamos dizer, uma grande mola propulsora para a nossa vida. E eu continuo nessa busca incessante e acho que é importante. E a outra questão, amar as nossas causas, amar aquilo que a gente acredita. E aí, abrindo meu coração, vou para o lado familiar, Marcinha. Vou dizer para vocês como não é simples. Hoje, né, sou casada com o Martônio, e só para vocês entenderem como esse preconceito ele é muito real, Silvio, é que quando eu conheci meu marido, eu já era presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas, no meu 2º mandato. Observem, gente, ainda hoje nós escutamos, e pior, que me deixa triste, por outras mulheres, tipo, dessa forma é fácil a Clara ter chegado, porque o Martônio impulsionou. Não aceito isso, pessoal, não aceito. Ralei, estudei, busquei, mas percebam o preconceito velado. E o preconceito ainda é nosso, tá certo? Quando conheci, outra coisa também, quantos amigos, quantos companheiros mudam de casamento, dão voltas na vida e ninguém liga. Comigo também tive que pagar um preço. O Martônio não é o meu primeiro marido. Vivi um divórcio que foi pauleira, foi difícil, enfrentei, porque eu precisava estar feliz ao lado do homem que eu amo. E é verdade, gente. Então, outro preço que a gente paga, ninguém aqui é perfeito, não. Temos que estar toda hora levantando, sacudindo a poeira. Me apaixonei por uma pessoa. Já estava no meu 2º mandato como presidente do Conselho de Alagoas e, sinceramente, virei o jogo. Falei, quero ser feliz e é esse cara que eu amo e é com ele que eu vou ficar. Mas assim mesmo, o nosso grupo, tá certo? Político na época ainda dizia, bom, Clara, mas agora marido e mulher não dá. Por que não dá? Então, e naquele momento eu me posicionei, gente, são os nossos bastidores que eu quero socializar aqui. Naquele momento eu disse, olha, primeiro, eu não posso pegar a minha vida pessoal e deixar o tempo todo e colocar dentro de uma negociação classista. Não existe isso. Eu quero estar feliz ao lado do meu marido, mas também, acima de tudo, eu não posso me submeter a ser escada para ninguém. Não existe dobradinha um ou outro, existe um trabalho construído. E no momento que eu fui para a presidência do Conselho Federal, foi a resposta de um trabalho. E naquele momento eu precisei me posicionar, porque até os amigos e os mais próximos diziam, será que isso é bom? E por que é que eu vou me submeter a isso, gente? Tenho que ter coragem de falar, tenho que ter coragem de reivindicar e tenho que ter coragem, acima de tudo, para dizer, queremos, e é onde nós falávamos, queremos vencer, mas eu não quero derrubar ninguém, queremos vencer e estar ao lado do nosso companheiros, mas com coragem, dignidade e estudo, não vamos ser escadas para ninguém, nem para o cara que está ao teu lado que você ama. Então, essa eu acho, sabe, Marcinha, que é a minha história. É por isso que eu cheguei até aqui, porque tive coragem e acreditei no meu sonho. Nós não somos perfeitas, mas a gente precisa ousar. Nós não podemos ter medo, nós precisamos enfrentar. E é por isso que o nosso movimento da mulher contabilista lota auditório, porque quando diziam que nós iríamos bater panelas, nós demos uma resposta e não estamos na cozinha, não. Estamos aqui bombando e fazendo a diferença. Clarinha, respira, é muita emoção. Isso só traz o reforço de lugar, daquela frase, né, que foi uma campanha que surgiu no Dia Internacional da Mulher, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Ninguém nos coloca onde a gente não quer.
Agora, nessa trajetória toda, eu acho que tem de ponto em comum, eu acho que quando a gente faz algumas opções, a gente tem que fazer algumas renúncias, né? Você contou aqui, de uma forma bastante emocionada, toda essa prova, né? E teste que você teve que passar a todo momento da sua trajetória profissional. Nesse contexto, vocês acham que a mulher ela é muito mais demandada para provar a sua competência, a sua capacidade, do que o homem, que não sei se é justo falar que ele tem um caminho mais fácil, porque os homens também investem em conhecimento, enfim, mas talvez eles são mais estimulados pela perspectiva futura do que pelo que eles têm de entregar no momento atual. Isso é algo que muito se discute, né? E que traz aí uma talvez cobrança para o gênero feminino. Na trajetória da Maria Clara, a gente percebe isso, que ela teve que provar a questão do amor, ela teve que provar a questão da carreira, ela teve que, a todo momento, estar dizendo da capacidade, e não só estar falando da possibilidade, mas da entrega que ela já podia fazer no momento imediato, né? Simone, como foi com você essa história de primeira mulher, depois de 90 anos de uma instituição, essa coragem, essa garra que você teve de, com certeza, superar aí alguns desafios? Conta pra gente um pouquinho. Bem, quero desejar um bom dia a todos, dizer que para mim é uma grande alegria poder estar aqui. Eu estou me sentindo uma popstar, porque a gente não consegue enxergar vocês em função dessas luzes, viu? Mas é super bacana a gente ver que está... essa integração que vocês fazem, né, de um congresso como esse, num dia de semana... isso é fantástico, isso enaltece muito a categoria de vocês e permite com que vocês sejam cada vez mais relevantes, né? Enquanto profissionais, mulheres, homens, e aí não tem, né, essa questão de gênero quando a gente fala dessa categoria. Eu brinco dizendo que advogado e contador é um mal necessário em todas as empresas. Nós temos uma indústria, uma empresa, e eu sou muito coerente com aquilo que eu prego. Para nós temos, então, uma contabilidade interna, né, onde nós temos, então, a controller, a nossa diretora é uma mulher, mas temos um contador que é o mestre, enfim, que quando tem que dar a última palavra é um homem. Então, é uma integração incrível, até no momento que tem que discutir qual o caminho seguir. E também temos, enfim, uma holding e tal, que tem uma mulher que é contadora. E aí eu digo, né, eu não sei se a Neuzi está aqui, o Neuzito enlouqueceu quando ela manda uma guia, alguma coisa que tem que fazer e tal. Eu digo, meu Deus, que loucura que tudo isso, e a gente discute e tal. Então, eu acho que vocês, né, hoje no Brasil, têm uma função que não é fácil, e a gente que acompanha, né, enquanto entidade de classe, a cada dia no Brasil surgem novas normas, novas leis, e estar conectado com todo esse contexto não é fácil. Então, o meu carinho, o meu respeito ao trabalho que vocês desenvolvem para toda a sociedade. Mas ouvindo o Silvio, passou um filme na minha memória. Ouvindo a Maria Clara, né, com toda essa emoção, a gente percebe que, de fato, tem caminho e tem solução. Queria dizer para vocês que eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou uma liderança empresarial, sou dona de casa, todos esses atributos, as funções, né, inerentes à mulher, eu também faço. Somos todos humanos, a gente namora, a gente briga, a gente é emoção, né, do início da manhã até o final da noite. Assisto novela, choro também. Então, somos mulheres reais. Isso que eu acho que é mais importante, né? A gente não cria uma personagem para estar vivenciando essas funções e esses cargos que ocupamos. Eu também sou filha, né? Sou neta. E na semana passada minha avó faleceu e ela deixa um grande legado, assim, um legado de muita fé, de muito trabalho e de muita honestidade. Mas ela também mostra a evolução cultural que houve. Ela faleceu com 93 anos, a minha mãe tem 60 anos,
e eu tenho 40 anos, né? Então são 3 gerações que mostra que está havendo uma evolução cultural. Eu queria dizer para vocês e reafirmar, quem me conhece sabe, nós somos o resultado das nossas escolhas. Estamos aqui hoje na condição de profissionais, de lideranças empresariais, de mulheres que querem avançar e ocupar mais espaço, sim. Mas nós também temos ao nosso lado mulheres que querem apenas ser mães, que querem ser donas de casa e que precisam também ser respeitadas por isso. Porque quando a gente estressa esse assunto do feminismo, do protagonismo das mulheres, a gente acha que todas as mulheres têm que ocupar um destaque, têm que brilhar na sua carreira, escolher uma profissão, porque senão elas também não têm espaço na sociedade. Eu acho que não. Eu acho que nós podemos fazer escolhas e temos que ser muito fiéis às escolhas que a gente faz. E aí eu trago esse exemplo da minha avó, que foi uma mulher que trabalhou durante 55 anos da sua vida. Ela trabalhava numa empresa muito humilde, ela trabalhava numa empresa de calçados. Ela acordava às 4h30 da manhã, fazia almoço para os 8 filhos, ia trabalhar, mas antes deixava a camisa do marido passada e engomada. Ela trabalhava todo dia, voltava para casa, fazia todo o serviço de casa, não tinha água encanada, o fogão era a lenha, a casa era impecável, dormia depois das 11 horas da noite e no outro dia a rotina continuava. O que eu lamento de toda essa trajetória da minha avó é que ela era uma mulher muito submissa. Ela trabalhava para os filhos, trabalhava para o sustento da casa e trabalhava muito para o marido. Ela não dividia as tarefas. O meu avô, ele saía sempre muito bem arrumado de casa e muitas vezes era para atravessar a rua e ficar sentado no bar que tinha na frente da casa, onde se reuniam todos os homens ali da comunidade, da rua, do bairro, enfim, e as mulheres ralando lá. A minha mãe fez uma opção por ser dona de casa, por criar os filhos, foi uma boa esposa, né? Uma excelente mãe, até hoje me ajuda na criação do meu filho, né? Isso também é importante, mas ela já conseguiu imprimir uma nova dinâmica na casa. Eu, observando a minha mãe, observando a minha avó e o mundo ao meu redor, eu sempre tive a convicção de que eu queria algo a mais. E aí então eu entrei, e vocês sabem que o ramo industrial é muito masculino. Se a gente tem, né, na questão do comércio, a inserção das mulheres já é uma participação efetiva. Na prestação de serviço, né, a questão do próprio contabilistas, os profissionais liberais, as mulheres elas estão ocupando o seu espaço, mas na área da produção industrial ainda é muito pequena, ainda é muito sutil. Né? E no agronegócio também, agora que as mulheres estão conseguindo avançar e também ser protagonista nessas áreas. Mas eu acredito que muito dessa falta de espaço também se deve a nós mulheres que somos muito inseguras. E que nas nossas crenças, se nós não... Tem uma vaga, tem uma opção de trabalho, e aí tem alguns pré-requisitos. As mulheres são muito honestas. Se elas não conseguem atingir 95 dos pré-requisitos, elas nem apresentam o currículo. O homem não. Se ele tem 5% dos requisitos contemplados, ele já se acha apto ao cargo e vai para o enfrentamento. Nós, mulheres, também temos uma questão da insegurança. Eu mesma, na Federação, fiz uma opção de montar uma diretoria que fosse paritária, que tivesse a metade homens e a metade mulheres. Confesso para vocês que não consegui atingir essa minha meta. Convidava as mulheres, e aí o Silvio falou muito bem, essa questão familiar, ela ainda é muito importante para as mulheres, quando algumas me diziam: ai, que bom, Simone, muito obrigada, fico lisonjeada com o convite. Seguinte, eu vou ver se o meu marido deixa. Tá bem, eu já fiquei pensando, puxa, eu acho que tu não vai ser muito bem-vinda no meu time, porque pedir autorização para o marido para participar de uma entidade de classe... Isso é real, gurias, foi o ano passado. Não fazem 30 anos isso. A outra situação que surge
é de mulheres muito capazes, muito competentes nas suas áreas de atuação, olharem para mim e me dizer assim: Simone, eu não me sinto capaz. A Federasul, uma entidade, né, de mais de 90 anos, tal, o que eu vou fazer lá? Como assim? Eu tenho medo de falar em público. Então, a gente trata de novo dessa questão da insegurança das mulheres. Eu não tenho dúvida que as que eu convidei eram aptas e muito capazes, mas elas mesmas se sentiam inseguras de estar ocupando um lugar de protagonismo. Mas ainda falando, né, dessa questão de gênero, eu digo isso para que a gente possa mudar a realidade. A nossa Federasul tem 90 anos, né? E as federações no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado muito machista, meninos, não é culpa de vocês, é uma questão cultural que está muito enraigada. A gente tem essa questão do gaúcho, né? Da bota, da faca na guaiaca, essa origem, né? E muito próximo do gaúcho com Argentina, Uruguai, as guerras, enfim. Então, é uma questão cultural. Só que o machismo, muitas vezes, ele é praticado por nós mesmos. Eu sou super feminista, convicta. Eu dissemino e idealizo que nós tenhamos, né, igualdade de gêneros. Não é a mulher ser mais do que o homem. É a mulher ter as mesmas condições. É ela poder estar no mercado de trabalho ganhando o mesmo salário que o homem ao desempenhar a mesma função. Muitas também devem pensar assim: não, mas isso não existe mais, né, Silvio? Mas é real, gente. Nós temos empresas, é claro que eu não vou citar aqui, mas onde as mulheres recebem um salário menor do que os homens para desempenhar as mesmas funções. Aí tu chega para as pessoas e pergunta: mas, né, para a alta direção, enfim, por que esta é uma prática? Ah, porque elas rendem menos. Quando o filho está doente, é ela que sai para buscar ele na escola. É ela que fica em casa com o filho. Esta moça aqui, por exemplo, está numa idade potencial, ela vai engravidar nos 2 próximos anos. Eu já tenho que colocar isso no meu custo, por isso que ela ganha menos. Que quando ela sair, ela vai ser um fardo, porque eu vou ter que colocar uma outra pessoa para ocupar o seu lugar e depois ainda vou ter que recebê-la e com a estabilidade que o governo impõe para nós. Esta é a retórica de alguns empresários aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, a mulher passa a ser um peso no momento que ela faz a opção por ter filhos. Mas voltando ao aspecto da Federasul, quando nós então definimos, né, e a partir de um grupo que teríamos possibilidade de assumir a presidência da entidade, depois de 90 anos, eu aceitei o desafio. Eu digo: legal, vamos então fazer uma chapa e vamos participar da diretoria da Federasul. Durante todo esse período, a eleição sempre foi por aclamação com chapa única. Na semana seguinte, do momento em que eu disse: ok, eu aceito, vamos assumir a presidência da Federasul, o que vocês imaginam que acontece? Surge uma nova chapa para concorrer. E aí, pasmem, na minha frente, olhando para mim, 2 homens me disseram o seguinte. Um deles disse: Simone, tu é muito novinha, não é o teu momento ainda, tu tem que crescer. Tipo assim, puxa, 40 anos, tem que crescer, como assim, né? E o outro me disse o seguinte: Simone, nós estamos vivendo a maior crise do Brasil. Não tem como uma mulher liderar a nossa entidade nesse momento. Te falta experiência, te falta... E aí começa... Gente, na minha frente, sem pudor nenhum, eles me falaram isso. Quanto mais eles falavam, mais aumentava a minha coragem de seguir em frente. E nós tivemos, então, a felicidade de ir para o voto, fomos para o voto, fizemos o enfrentamento, e hoje, então, eu tenho a honra, mas também um enorme desafio, e é um desafio diário, de ser a primeira presidente mulher de uma federação no Rio Grande do Sul. Porque aí, como bem a Maria Clara coloca, a gente precisa todos os dias provar a nossa capacidade. E não pensem vocês que a gente não tem, né, aquela coisa no fim do dia assim: nossa, mais um dia passou e eu consegui. Confesso para vocês, e
acho, né, a minha opinião, a gente não pode jamais mostrar fragilidade, chorar numa reunião de trabalho, nem pensar. Chorar num momento assim de dificuldade, quando a gente tem aquela coisa que vem por dentro, assim, que corrói a gente. Quanto mais a gente tem essa vontade, mais a gente tem que se empoderar, botar a mão na mesa e seguir firme. Mas confesso também que teve um dia, faz eu acho que uns 2 meses, que estava uma tensão, foi uma reunião super estressante e tal. E aí estava com os nervos, a flor da pele, aquela coisa da mulher, né? Terminou a reunião, as pessoas foram embora, eu desabei num choro, mas assim, ó, foi até o final a gente segurando. Então são situações que a gente passa e eu tenho a convicção de que nós temos sim muita capacidade, o que nós precisamos é nos encorajar para assumir espaços de decisão. E quando a gente assume esses espaços de decisão, a gente realiza muito bem. Basta ver, né, e claro que tem uma super equipe, mas o que nós estamos conseguindo fazer à frente da Federação é uma grande transformação. E nós, então, ousamos dizer que estamos fazendo, né, a Federação renascendo aos 90 anos, a partir das nossas características e dessa maneira de imprimir resultado àquilo que a gente faz. Sensacional, Simone. Você falando, e com o teu depoimento, o depoimento da Maria Clara, a exposição e os dados históricos que o professor Silvio traz para a gente, realmente passa um filme, né? E a gente vê que tem no mundo campanhas globais, né, que trazem esse movimento do homem apoiar a mulher, né? Tem uma campanha super famosa, talvez todos vocês já tenham ouvido falar, que é aquela He for She. Até uma campanha que surgiu nas redes sociais e até hoje mais de 1 bilhão aí de visualizações essa campanha vem conseguindo acumular nas redes sociais. Mas o que a gente percebe, muito até inspirada pelo depoimento da Maria Clara, que eu acho que falta um movimento do She for She, né? Também, da mulher apoiando mais a mulher, né? No sentido de ter mais, não essa desconfiança, mas um apoio para que a gente consiga estar desenvolvendo esses desafios. E tem muita gente que fala, e eu queria abrir aqui para a gente debater, e já indo para os minutos finais, de que a mulher se perdeu no meio desse caminho, porque ela acabou se exigindo muito da igualdade do jeitão do gênero masculino. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser guerreira, eu tenho que decidir, eu não posso falar o não, sou eu que escolho, e isso acaba indo também para o lado das questões familiares, né? Onde você acaba tomando a rédea de todas as decisões e acaba deixando o homem sem ter a voz ativa nas decisões do dia a dia. O que vocês pensam a respeito disso? E esses movimentos de resgate do sagrado feminino, da beleza feminina, da delicadeza feminina, que a gente não está falando aqui de homem e mulher, a gente está falando de qualidades de alma. Todos nós, seres humanos, somos metade gênero masculino, metade gênero feminino. Temos sensibilidade, temos a raiva, temos o amor, temos o ódio, mas a mulher executiva, ela tem um estereotipo de que ela é guerreira, ela é brava. Às vezes a gente, para ser ouvida, precisa, eu brinco, né, nas reuniões, vestir uma cueca, né, para poder ter voz ativa. Então, falar igual a um homem, né, se comportar igual a um homem, né, bater na mesa, né, ter aquela voz firme. Isso realmente é necessário? Vocês entendem que houve um desvio, né, de caminho? Vamos debater um pouquinho nesse... Vamos lá, Silvio, você que é um bom observador das mulheres. Vamos dar a voz para o sexo frágil. Tá bem. Muito bem. A respeito dessa consideração, tem alguns aspectos assim que eu até anotei aqui. E nós depreendemos, né, vimos que discutir gênero e feminização são fenômenos realmente complexos, né? São bastante complexos. E que, assim, os trabalhos e o contexto real, social, nos apresenta avanços e também retrocessos, né?
E essa diversidade sexual do trabalho, né, os espaços, eles, de certo modo, até pela história da professora Maria Clara, ela representa espaços de poder, ou seja, o não deixar, o impedir. Você mulher, você é muito novinha, né? E isso representa e revela uma violência simbólica, e muitas vezes é uma violência explícita em relação à mulher, né? E a questão de que ela, ao receber a oportunidade, tem que ser uma igual, senão ela não consegue ficar muito tempo ali. Isso pode ser explicado lá pela teoria institucional, onde tem trabalhos do DiMaggio e Powell, em que ele trabalha a ideia do isomorfismo, a mesma forma, né? Então tem 3 categorias, pode ser o isomorfismo normativo, coercitivo e o mimético, ou seja, para ela poder ter o espaço e talvez, né, ascender a determinadas posições, ela tem que ser uma igual, tem que ter o mesmo comportamento, senão ela não consegue, né, receber confiança. Tá bem? Então é uma questão importante. Eu acho que não, não e não. Mesmo quando o olhar endurecer, ternura não perder jamais. Esse é um mantra meu. Acho que as nossas características, né, o carisma, a sensibilidade, a questão do afeto, é da mulher. E é assim que eu administro, tanto a minha casa, quanto a empresa, quanto a entidade hoje que sou presidente. Então, assim, eu tenho uma situação completamente diferente, né? Nós não precisamos nos igualar aos homens, a gente não precisa falar grosso, muito pelo contrário. As nossas reuniões, os nossos espaços de decisão são muito tranquilos. A gente dá risada, faz brincadeira, chama para perto. O toque, o carinho, isso tudo constrói e não destrói. E com relação a gente em casa, eu preciso de um homem forte do meu lado. Eu preciso ter aquela mão que vai lá e quando eu disser assim, pai, agora o que eu faço? Tem alguém que me ajuda. Eu não me imagino, né, numa condição assim, não, eu sei, eu faço por tudo que eu já conquistei até aqui. E se conquistei até aqui, é porque tem essa possibilidade de parceria. A gente não precisa se impor no nosso ambiente familiar, até porque os nossos filhos, eles observam tudo isso e eles vão ser a futura geração. Então, quando a gente fala que precisamos nos igualar para conseguir ocupar um espaço, quando a gente precisa fazer o que os homens fazem ou fizeram até aqui para que nós tenhamos sucesso, eu discordo totalmente e justamente pela minha prática vejo que é muito mais coerente nós sermos nós mesmas, a doçura da mulher, né? Ela encanta mais e a gente tem resultados mais efetivos. Simone, gente, agregando e principalmente com o que foi dito e pegando o gancho da avó da Simone, eu penso também o seguinte, né, que nós precisamos, quebrando os paradigmas, Silvio, pensar de que hoje a gente fala, eu não estou no tempo das nossas avós, mas nós não podemos mais admitir também a nossa tripla jornada, tudo isso porque nós mudamos, nós queremos participar mais da vida social, política do nosso país, mas nós continuamos criando os nossos filhos da mesma forma. Aí tem aquele provérbio que diz que as mãos que balançam o berço são as mesmas que fazem o mundo girar. Então, ao longo de toda essa evolução, pessoal, nós queremos ocupar espaços, mas nós precisamos também aprender a delegar, aprender e entender que toda essa dupla, tripla jornada não é leal com todos nós, e aí vem outra discussão que já daria, vamos dizer assim, já daria um outro painel, que chama-se o preço do sucesso. Então, nós queremos ocupar espaços, mas a que preço
não é algo simples. Outra grande reflexão tem que ser isso. Tenho que estudar, tenho que falar inglês, tenho que me arrumar, tenho que ser forte, ok, mas o primeiro painel hoje também mostrava muito os avanços tecnológicos, toda essa evolução do mundo, mas e a nossa essência? Mas e o ser feliz? Mais a gentileza, mais a fragilidade? Então, são muitos e muitos desafios que a gente precisa conciliar, pessoal. Então, acredito também muito nisso, que tenho que aprender a delegar, não sei, por isso que também toda hora a gente fica muito cansada, nós nos cobramos muito, e é verdade, mas a gente precisa atravessar, né, esse teto de vidro e ter uma postura diferenciada, delegar mais, não ter vergonha de dizer o que a Simone falou, que o referendo, que a gente quer ocupar espaço, nós queremos ser reconhecida pelo nosso valor, mas acima de tudo, queremos ter um companheiro legal ao nosso lado, ou não, mas eu quero estar feliz e bem resolvida da forma que eu me sinto feliz, e que eu também não posso sacrificar uma vida pessoal para estar lá naquela neura de ocupar espaços. Acho que esse feminino, Marcinha, a gente também tem que encarar muito isso. A que preço está se travando essa revolução feminina? Tem um resgate, eu acho que nesse contexto que a gente precisa buscar ou até definir. Tem um programa muito legal, eu não sei se vocês conhecem, da TV Cultura, que se chama Terra 2. Até aquela atriz, Fernanda Maria Cândido, e com um psicanalista. Então, assim, a gente está vivendo um tempo que as nossas antecessoras não puderam viver. Elas não podiam fazer escolha. Sua avó não podia escolher. Ela não podia votar. Ela não podia estudar. Ela tinha um tutor para tomar a decisão sobre o que ela podia fazer na vida dela. Nós que estamos aqui somos abençoadas de, pelo menos hoje, poder ter o direito de fazer escolha. Eu quero ser poderosa, então eu escolho ser poderosa. Eu quero ser poderosa na minha casa, vou ser a melhor mãe de casa, eu vou doar a minha vida aos meus filhos. Não tem certo, não tem errado. Mas as referências nós não temos de uma liderança feminina. Ainda o estereotipo de uma líder feminina, ela não é como a nossa avó, ela não é como a nossa mãe, que para as nossas imagens ainda são mulheres que têm toda a força de decisão e pulso em casa, mas não são as mulheres que deveriam estar sentando numa mesa de negócios ou num grupo de conselho de administração. Então, esse teto de vidro, para a gente concluir, que é uma metáfora que foi criada para esse fenômeno, que eu acho que é de um novo tempo, de uma Terra 2 que se constrói, onde nós não temos referências femininas e nem experiências femininas para serem compartilhadas numa grande escala como os homens têm. Como que a gente quebra ele, professor? Maria Clara, como você quebrou com a ousadia, Simone quebrou com a coragem, o professor trouxe aqui as estatísticas. Depende só da gente. Como que a gente aqui, mulheres e homens que estão prestigiando esse evento, enfim, esse painel, podem preparar as suas sucessoras, né? Porque a gente tem uma tendência de centralizar também, isso assim, viu, Maria Clara? A gente centraliza porque a gente confia na nossa, né? Como que eu preparo essa sucessora, né? Como que a gente quebra esse teto de vidro? Para a gente encerrar o painel, então, com essa consideração final do professor. Bom, eu entendo que é uma tarefa realmente não muito fácil, mas é um desafio, né, para as mulheres, e uma forma é a organização, né? Organização, pressão política, porque veja que os movimentos na Europa, em vários países, Espanha, França, Alemanha, né, existe políticas, né, e normas, leis que obrigam as organizações a oportunizarem um percentual dos assentos nos conselhos de administração das empresas, né, falando das organizações,
No Brasil tem essa norma. Então, essas organizações institucionais, né, por meio de conselhos, associações e tal, forma de pressionar. Sem pressão, as coisas realmente não funcionam, né? Então, primeiro é organizar, planejar, né, discutir, né, e entender o que realmente se quer. Porque aqui nós falamos somente de um aspecto, né? Agora, veja, nós não discutimos aqui, e até pelo tempo, das mulheres, e as mulheres negras, e as mulheres pardas, e as mulheres com deficiência ou com necessidades especiais. Onde é que estão? Essas também não conseguem, pior ainda, sofrem uma discriminação, uma barreira de todos os tipos, de todas as ordens, né? Então, por meio dessas discussões, de pressão de políticas públicas, é que esses espaços vão sendo constituídos. Alguma consideração, Simone? Eu vejo que nós mesmas podemos auxiliar, e está nas nossas mãos esse momento de transformação, trazendo para a realidade de novo, né, que a gente vivencia. Dentro da empresa, a gente percebe, e eu confesso para vocês que já fiz uma super discriminação quando estava selecionando para um cargo de chefia, enfim, e tinha uma menina excelente a menina. E aí conversa, vai e tal, super preparada, e aí eu percebi o seguinte: ela tinha recém-casado e tinha vontade de ser mãe. Aí, para mim, já veio aquele plim, ela vai ser mãe e vai ficar afastada. Foi algo, assim, ó, não tem explicação, né? O que passou na minha cabeça, e eu optei pelo segundo colocado, né? Que era um homem e tal. Quando eu deitei em casa, no travesseiro, eu pensei, meu Deus, o que eu fiz hoje? Aí consegui reverter, né? No dia seguinte eu digo, não, suspende, nós vamos contratar a menina que é muito melhor, enfim. E no dia a dia a gente percebe que tem uma competição também entre elas, entre as mulheres, entre nós mesmas, né? A gente não quer que alguma se aproxime porque nós vamos perder o nosso brilho, ou porque elas vão poder ocupar a posição que nós temos hoje, ou porque elas vão subir mais rápido na carreira do que nós mesmas. Então é algo que precisa ser pensado nesse sentido. E para terminar, né, eu queria poder dizer para vocês que nós conquistamos esse espaço que temos hoje, porque estamos aqui nessa plateia, nesse evento maravilhoso, porque muitas mulheres falaram alto, impuseram a sua vontade lá atrás, para que de fato nós estivéssemos aqui. Mas nós temos que ter um cuidado. Eu acredito muito que nós temos que resgatar a mulher que fomos, que a minha avó foi, sem prejuízo à mulher que somos. Porque nós estamos tornando o nosso dia a dia muito duro, as nossas relações familiares muito duras, por impor aquilo que nós temos que ser perante a sociedade, porque a sociedade está nos cobrando. Então eu encerro dizendo que nós não precisamos ser a melhor em tudo. Eu não preciso ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor dona de casa, a melhor profissional, a melhor... Não. Pode ter aquele dia que a gente sai, e gurias, confesso para vocês como hoje, uma dor de garganta, coloca uma calça jeans, pega o carro, vem para cá, fico super realizada diante de vocês, e de repente hoje à noite eu vou pensar assim, puxa, mas eu não fiz a minha melhor participação, mas eu estive lá nas condições que me foram possíveis. Muito obrigada. Bom, gente, eu vou finalizando, fazer um desafio para que nós, mulheres contabilistas, possamos ultrapassar esse teto de vidro. Quando, assim, com muita honra, eu recebi a medalha João Lira no Congresso Brasileiro, que foi o momento mais emocionante da minha vida, eu acho que teve um significado tremendo quando a Sandy entrou cantando Maria, Maria. E acho que a grande mensagem é essa, é que cada uma de nós, cada um dos presentes, que a gente possa voltar para os nossos estados, principalmente as coordenadoras do projeto Mulher Contabilista, principalmente as mulheres conselheiras, as professoras que aqui estão. Então, assim, que a gente possa voltar para a nossa base com essa consciência de poder trabalhar e dar oportunidade para que outras mulheres possam chegar a também posições de comando na nossa classe. E não por ocupar um espaço por um espaço. É porque hoje, e é outra verdade,
a proporcionalidade do quanto nós representamos em relação à liderança da classe é ridícula ainda. Nós temos diversos e diversos estados onde a mulher não conseguiu chegar a posições mais relevantes na classe. E percebam que o nosso trabalho diuturno é tremendo. Então, por que isso não acontece? Vamos trabalhar para empoderar mais a mulher. Vamos trabalhar para que outras Marias cheguem, ocupem espaços e honrem todo esse nosso trabalho das nossas precursoras. Contam com vocês, gente. Outras Marias vão chegar, Marias e Anas, porque nós estamos torcendo muito para quebrar todos os paradigmas e vamos chegar lá, juntas, fortes e capazes. E com charme, gente. E fazer tudo isso ainda em cima de um salto alto, né? Não é para qualquer um, né, Maria Clara? Bom, então é isso. Empoderamento feminino, acho que esse protagonismo todo dessa história da liderança feminina, em qualquer que seja a participação na sociedade, é uma luta minha, é uma luta sua, é uma luta nossa, né? Para que a gente possa fortalecer e mudar e continuar fazendo essa história transformadora, precisamos nos unir para isso. Muito obrigada, agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabéns, professor Silvio, pela brilhante apresentação. Maria Clara, Simone, foi uma honra estar com vocês. E até uma próxima.